É com imenso prazer que o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe está integrado com o IBRAM nas celebrações da Semana dos Museus. E ele põe em destaque o seu Museu Galdino Bicho, cujo nome é uma homenagem ao artista plástico Galdino Gutmann Bicho, quando o seu acervo pessoal foi doado ao Instituto no longínquo ano de 1957. E o tema sugerido pelo IBRAM para o estudo nesta semana é o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. E essa proposta é muito interessante para todos, por quê? Porque ela tem como objetivo a dinâmica da comemoração museal. Então, vale nós começarmos essa comemoração com o poema de Maria Beatriz Rezende, que tem o sugestivo nome de Museu. Ele diz assim: era uma vez uma gente que falava uma língua, que vivia um tipo de casa e que trabalhava e fabricava coisas, determinadas coisas, que se divertia, que inventava brincadeira, que contava histórias, que comia uns tantos quitutes, que se vestia mais ou menos assim, que conhecia uns bichos e umas plantas. E tinha gente que gostava de pintar, tinha gente que gostava de modelar, de cantar, de escrever, de representar. Pintavam, moldavam, cantavam o que sentiam. E no meio dessa gente que fazia tanta coisa, apareceu alguém que gostava de guardar. Então, guardava coisinhas pequenas numa caixa de sapato e as grandes dentro do quarto. E não mais parou de guardar. E ninguém entendia por que é que guardava sempre aquela mania. Aí um dia aconteceu que o mundo girou tão depressa, mas tão depressa que toda a gente do lugar adormeceu. E quando enfim despertou, estava esquecido do que fazia, de como morava, do que falava, do que comia. Não se ia a lugar nenhum, nem se tinha uma ideia qualquer. De repente, apareceu a pessoa que guardava e convidou todo mundo até a sua casa. Então toda a gente entendeu que a mania de guardar era para lembrar. A casa ficou famosa. Quem visitava lembrava do que gostava e gostava do que mais lembrava. E poucos se deram conta que assim a vida continuava. E as práticas de colecionar e exibir existem desde os tempos das cavernas, quando os homens desenhavam figuras que impressionavam, como bisões, cenas de recolher frutas, animais. Por este registro, a memória de seu tempo foi reconstituída. Então, assim, é muito natural que o Instituto Histórico, como a Casa da Memória, também desejasse ter sua sala de guardar e mostrar, porque guardar só, não, mas uma casa de guardar e de mostrar. E desde que foi criado o Instituto em 1912, o espaço de guardar existe. Como também eu acho que é muito natural que o espólio que foi de Galdino Bicho e que foi doado ao Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe após sua morte em 1955, com a influência de um grande pintor sergipano chamado Jordão de Oliveira, que era muito amigo de Galdino, fosse doada para o Instituto. E foi assim que aqui chegou a sua coleção particular. Óleos sobre tela, desenhos, também vieram pinturas em têmpora, vieram também algumas modelagens, não é? Isso mostrando pinturas e trabalhos do fim do século XIX e do princípio do século XX. Então, da coleção particular, vieram trabalhos muito interessantes, por exemplo, Vitor Meirelles, Castanhedo, Ferrez, Helena Sortot e dentre outros. E também vieram alguns trabalhos do próprio Galdino Bicho.
Esta coleção foi doada ao Museu do Instituto Histórico Geográfico e, em agradecimento, seu nome foi dado ao museu, que vem abrindo novas formas de contar a história em módulos nomeados de tempos de fé, de tempos de festa e tempos de guerra. Estes realmente são os temas que hoje estão dentro do nosso museu e que focalizam esses 3 elementos que o Júlio acabou de dizer. Que aquilo que fala em fé, como a cruz que nós temos, a festa, não é a festa que é a comemoração de celebrações, e que estão aqui, por exemplo, com foto, um instrumento musical muito antigo, que também fazia parte disso, até a chave que foi dada ao primeiro rei Momo do carnaval de Aracaju. Então, tudo isso que lembra o quê? O tempo de celebração das festas. A festa que é a celebração, eu acho que é uma palavra muito poderosa que nos leva a exaltar um fato, por exemplo, ou a música, ou o carnaval, ou alguma coisa que aconteceu. E o último tema que o museu focaliza aqui, que põe em evidência e reestuda, é o tempo de guerra. Então a gente vê como Sergipe foi marcado pela Segunda Guerra Mundial, como é que perdeu seus navios, como é que aqui a gente tem uma boia que foi do Araraquara. Então tudo isso compõe aquilo que é a história recontada, não é? Por uma visão museal no nosso Galdino Bicho. Então, ao participar o Instituto da Semana de Museus, nessa parceria com o IBRAM, deseja também se integrar com o tema que foi proposto para ser falado e para ser focalizado e estudado e até analisado durante a semana do museu, e sobre o nosso Galdino Bicho também. E isso faz com que, como é que o conhecimento seja agregado e salvaguardado na história.